instituição, como igreja, Pai, e possamos estar sempre inclinados a ouvir o Teu ensino e a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que oramos por esse momento tão especial. Amém. Agora eu vou descer. Eu não gosto de ficar muito aqui em cima. Então eu vou ficar mais pertinho de vocês. Hoje, meus queridos, então, nós vamos ter uma aula especial do Raízes aqui na frente. Então, para quem não conhece o Raízes, seja bem-vindo à classe Raízes, tá? Informações importantes. Debate é sempre bem-vindo. Se vocês não quiserem falar no microfone, não precisa. Só levantar a mão. Para falar, tirar dúvidas, pode me interromper no momento que vocês quiserem. Isso daqui é mais uma roda de bate-papo do que uma classe mais formal, tá bom? Então fiquem à vontade para me interromper sempre que vocês sentirem à vontade e tiverem qualquer dúvida. E para dar sequência, nós falamos nas últimas aulas então sobre o que mesmo? O livrinho azul era membresia. Foi a membresia e nós tivemos o quiz da membresia que nós falamos principalmente sobre a questão de ser membro de igreja e a igreja como um todo. E agora, para a gente fechar tudo isso e depois entrar no próximo livro, que é a Sã Doutrina, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a igreja. É um lugar de loucos ou um plano de Deus? O que a gente entende como igreja? Qual que é a nossa visão sobre a igreja como um todo? Eu acredito que vocês já devam estar um pouquinho mais afiados aí por causa do nosso livro, mas mesmo assim a gente vai ter uma questão um pouco mais histórica. Quem sabe aqui qual que é a história da igreja onde ela foi formada? Tirando o Gabriel ali. Que a gente já teve um debate essa semana sobre isso. Início da igreja, onde chegamos, por que somos batistas. Não, tá certo. Atos, começa lá em Atos. Mas e aí, foi instaurado mesmo a igreja? Que eu pergunto, pode falar, irmã? Amém. Amém. Perfeitamente. E aí, com essa deixa da irmã Lourdes, sobre essa questão, realmente, igreja é um lugar, então, de servos do Senhor que foram lavados e estamos aqui para crescimento, certo? Todo mundo concorda? Sim. E aí eu pergunto para vocês, antes de passar para o objetivo da aula, se você pudesse viver sua fé sozinho, sem uma igreja, você viveria? É possível? Da pegadinha. E aí? Sozinho? O João já está lá, todo eufórico. Não. Online você está sozinho, mas está junto, né? Você está perto, mas está longe ao mesmo tempo. Está em pecado se estiver fora da igreja? Certo, temos aí uns pontos mais tranquilos, uns pontos mais extremos. E aí? Sem fechamento? Eu vou deixar essa pergunta. A gente volta nela no final da aula para a gente entender, então. Tá bom? Vi que ficou algumas dúvidas aí, algumas pessoas talvez, outras não. Exatamente. Ama os irmãos também, é isso. E aí a gente tem essa outra pergunta. Deus criou a fé para ser individual ou comunitária? Comunitária. E como que a gente tem fé comunitária sem estar em igreja? Como que é essa comunidade sem estar na igreja? Você vai ser seleto, vou formar um pequeno grupo, mas a partir do momento que você forma 2, 3, 4 ali para ler a Bíblia, já é uma comunidade. E aí? Bom, para responder tudo isso, nós temos os nossos objetivos. Hoje a gente vai entender, então, o que é de fato a igreja, por que ela é essencial para a vida cristã, como ela surgiu, um contexto mais histórico, e qual é o papel dela hoje. Que a gente vai entender que... Eu desliguei aqui sem querer. A gente vai entender que o papel da igreja ela muda conforme os séculos, mas a sua base doutrinária, a sua essência, não. Mas o objetivo dela e o papel dela dentro de uma sociedade, se a sociedade muda, nós também acompanhamos a mudança da sociedade para atender aquilo que a sociedade precisa. Tudo bem até aqui? Sim. Algum comentário? Não? Então, primeiro, o que é? Vocês nem me avisam, né? Eu estou aqui todo empolgado.
Netflix, vamos colocar Netflix. Aí você me quebra. Aí me quebra. Bom, o que é, então, a igreja? Muita gente vai pensar que igreja é somente um prédio, uma estrutura, 4 paredes, um culto. A igreja só acontece, então, quando acontece o culto, ou a igreja é a pessoa do pastor. Pastor ali que está levando a igreja, que é a denominação, que é a igreja, que é a centralidade. Essa visão é certa? Uma igreja pode ser embaixo de uma árvore sem paredes? Pode. A igreja, ela existe somente durante o culto? E o pastor é a centralidade da igreja? Quem é a centralidade da igreja? Jesus Cristo. Então podemos entender que essa visão, mesmo que venha acontecer uma perseguição ou, sei lá, um terremoto aqui na Vila Guilhermina e as paredes caiam, nós ainda teremos a reunião da igreja quando nós nos encontrarmos como igreja, quando nós nos reconhecermos como igreja. Vai ser somente no culto? Não, às vezes uma visita, um café que você vai fazer na casa de alguém, que chega ali, talvez você não vá com a intenção de orar, você não vai com aquela pompa toda para ler um versículo, para fazer um estudo. Às vezes é somente um cafezinho e você pergunta, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Isso já é ser a comunidade da igreja. Tá? A igreja ela não fica somente dentro dos nossos dogmas, dentro da nossa liturgia, dentro da nossa ordem de culto que estamos aqui na frente. Tanto é que vocês viram hoje que foi já um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado nos domingos. Deixou de ser igreja? Não, não deixa de ser igreja. Continua sendo igreja. E o pastor, como nós somos batistas, nós temos a... Oh, meu Deus. Hoje está demais. E a pessoa do pastor, nós reconhecemos como uma autoridade dentro da igreja, mas não necessariamente a igreja é fixa com aquele pastor. Como nós batistas, agora foi. Como nós batistas, nós passamos por uma transição pastoral há 2 anos atrás. Já faz tudo isso já? Já faz, né, Ronald? 2 anos nós passamos por uma transição pastoral, do qual a igreja decidiu, então, que o pastor Guilherme fosse o nosso pastor. A igreja, então, acabou nessa transição e começou uma nova? Nós mantivemos, então, ali a igreja PIB Vila Guilhermina como igreja. E aí o que Efésios 1, 22 e 23 vai dizer para nós, vai trazer para a gente? Alguém abre aí? Está caindo de novo. Efésios 1, 22 a 23. Está conectado aqui. Amém. Só vou passar aqui para poder explicar para vocês o versículo melhor. Deixa eu ver se agora vai. Vamos ver. Senhor, o capiroto está furioso hoje. Vamos lá. Então, nós podemos entender o que? A partir de Efésios 1, 22 a 23. Que a igreja, ela é soberana porque nós temos um soberano sobre ela. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, nós passamos a entender que a igreja, ela não é uma organização humana, mas uma comunidade de Cristo. Se Cristo é a cabeça e ele ali comanda todas as coisas dentro da igreja, logo, não é uma instituição formada por pessoas, mas é uma instituição formada por Cristo e administrada por pessoas. Tá? Isso daqui muda bastante coisa. É um corpo, se Cristo, de novo, é a cabeça, supremacia da igreja, e a igreja é o corpo, nós temos o quê? Ação e presença no mundo. Porque um corpo se move, um corpo se mexe, um corpo realiza ações. A igreja, então, ela tem como visão exatamente isso, ser a ação de Cristo
no mundo, ser um meio do qual Cristo vai agir em toda a humanidade, tá bom? Em todo mundo. E, se nós somos um corpo, nós temos uma missão viva, porque a igreja é onde a plenitude, assim como no final do versículo diz, de Cristo se manifesta. Então, aqui dentro, não nas quatro paredes. E quando eu falar aqui dentro, não pensem nas paredes, mas pensem em toda a comunidade, na nossa reunião de como aqueles que professam a fé em Cristo. Nós, então, manifestamos, através da igreja, desse local, a presença de Cristo no mundo. E aí, Millard Erickson, um teólogo muito famoso, e um dos meus preferidos, vai trazer para a gente a ideia do que a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes. Certo? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas eu pergunto para vocês, o que é crente verdadeiro? Se Erickson vai trazer para a gente que existe, que a igreja é uma comunidade de crentes verdadeiros, significa então que existem crentes falsos? Sim, sim. Óbvio para todo mundo. E como é que a gente, como crente e dentro da igreja, vai entender isso? Alguém sabe? Aquele que pratica a palavra. Aquele que talvez a gente possa ver transformação na vida. Que a gente vê que a pessoa chegou de um jeito, mas a gente vê que ela vai começando a estudar, vai entendendo melhor o que é ser igreja, o que é ser convertido, e a vida dela a gente consegue ver uma transformação verdadeira e genuína. Os frutos. Todo mundo concorda? Exatamente. E aí que a gente entra no que a gente chama de igreja invisível e visível, tá? Todo mundo sabe o que é termo católico, né? O significado do católico. Católico significa geral, universal. Então a Igreja Católica, quando ela usou esse nome, quando ela utilizou esse nome, foi a ideia de que ela seria uma igreja universal. Só que no Brasil a gente tem a Igreja Universal de Deus. Piora um pouco para a gente comparar. Então seria a igreja mundial. Piorou um pouco. Porque quando a gente fala sobre igreja visível, o que é? A igreja visível é a igreja que a gente vê, que a gente simplesmente enxerga aqui. Tá? É formado por aqueles que frequentam a igreja, que frequentam o templo, que frequentam uma denominação. Então, nós temos as denominações, nós temos as igrejas, nós temos as placas como igrejas visíveis. Oh, Jesus. Vamos fazer uma oração aqui por esse tablet, pelo amor de Deus. Tá difícil. Não tá, hoje ele não está convertido. É que está estranhando aqui, né? Tem muito cabelo na frente dele. Aí ele fala, não é a pessoa que geralmente está mexendo comigo. Bom, a igreja visível, então, ela é formada por todo mundo que a gente enxerga. Já a invisível, que aí a gente pode chamar de igreja universal, igreja católica, igreja mundial, mas não por causa da denominação, e sim por causa do contexto que ela abrange, que ela significa que a igreja invisível são todos os verdadeiros crentes. E isso daqui, quando a gente começa a entender, a cabeça é assim, ó, porque a gente entende que Deus conhece, somente Deus conhece quem são os verdadeiros regenerados. Somente Deus sabe quem se converteu. Então, pode ter um convertido dentro da Batista? Sim. Pode ter um convertido dentro da Assembleia de Deus? Sim. Pode ter um convertido dentro de uma presbiteriana? Sim. Pode ter um convertido dentro de uma católica? Sim. O pessoal não pôs muita fé. É porque é mais difícil, eu entendo. É mais difícil. Porque geralmente quando a gente começa a entender verdadeiramente Cristo, entende a conversão pela graça, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós para quem não se glorie, a gente começa a entender que talvez algumas visões doutrinárias são erradas. E aí o que é mais certo é a gente sair desse lugar, para a gente procurar uma igreja que tenha uma doutrina mais coerente com aquilo que a gente aprendeu. A grande questão é, uma senhorinha de 80 anos que acaba tendo essa ideia e passou a vida inteira dentro daquela igreja, muito difícil vai sair de lá. Então, entendam que quando a gente fala sobre teologia, quando a gente fala sobre escatologia, quando a gente fala sobre soteriologia, a salvação, não é um sim e não apenas, não é preto no branco. A gente tem algumas nuances no meio.
A gente precisa começar a raciocinar e entender exatamente aquilo que Deus colocou para que a gente pudesse ser crentes de verdade. Então não é que vai ser uma chavinha. Se está dentro da católica, vai estar condenado à perdição, e se estiver dentro de uma batista, vai estar um eleito de Deus. Nós temos ali as nuances. Tem gente dentro da igreja batista que não vai ser salvo. Porque não houve um encontro verdadeiro com Deus. Não houve uma conversão verdadeira do coração. E então, quando a gente fala sobre a igreja visível e invisível, é isso. Visível é os nossos membros. A invisível são todos aqueles que Deus já conhece como convertidos. Qual é o nosso papel nisso? E aí, o que é importante para a gente entender? A membresia visível pode sim conter falsos crentes. Mas nós não devemos começar agora uma caça às bruxas, falando, olha, você é crente, você não é. Vai se converter direito, tá? Senão vai para a fogueira. Não vamos voltar para a Idade Média, não. Vamos ficar aqui século XXI mais um pouquinho. A gente não deve suspeitar, tá? E sim buscar a disciplina e a pureza da gente, conforme a palavra. Uma coisa é a gente chegar na pessoa e falar, putz, aquela pessoa talvez esteja andando por um caminho não tão legal assim. Vou me achegar a ela, vou discipular, vou andar junto, vamos caminhar junto? Se a pessoa aceitar, glória a Deus por isso. Se ela não aceitar, leva para o pastor. E acabou, tá bom? Caso contrário, a gente não vai sair caçando, falando, fulaninho está lá no mundo, está na balada. Isso daí vai para o inferno. Vai queimar no inferno. O que eu vou fazer? Fazer nada, vou ficar julgando a pessoa. Vamos orar. Comunidade é isso, nós estarmos juntos. Vou trazer o Marlon aqui depois para dar um empurrão nele de novo, igual o pastor deu na outra aula. Brincadeira, Marlon, pode ficar aí. Então é isso. Alguma dúvida sobre igreja invisível e visível? Ficou claro esses termos? Ótimo, vamos lá. Então, por que nós precisamos de uma igreja? E aí eu trouxe os versos aqui, acho que dá tempo da gente ler todo. Para adorar a Deus em comunhão com os irmãos, Hebreus 10, 25. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Raí, abre pra gente Hebreus 10, 25. Deixa eu ver. Vitor, abre pra gente Efésios 4, 11 a 16. 1 Coríntios 11, 24 e 26. Bruno, você lê pra gente? 1 Coríntios. Mateus 28, 19 e 20, Ronald. E alguém aí quer ler Gálatas 6? Gabriel vai ler Gálatas 6, de 1 a 2, e depois a Ana lê Tiago 5, 16. Achou que eu ia cair na pegadinha, né? Achou que eu ia cair na pegadinha. Vamos lá. Raí, Hebreus. Opa! Lembra lá da primeira pergunta? A gente está certo em... A gente pode congregar fora de uma igreja? A gente pode ser crente sem uma igreja? O autor de Hebreus já traz isso para a gente. Se mantenham firmes, então, dentro da igreja. E não façam como alguns que estão saindo dela. Para que a gente possa ter o quê? A demonstração. Ou, em alguma linguagem mais... Essa daí é King James, né? Almeida corrigida. Numa NVI, numa exortação, para que nós sejamos exortados, disciplinados. Então, nós precisamos de igreja para que possamos, então, crescer. Tá bom? Efésios 4, 11 e 16. Opa, então Paulo vai trazer para a gente lá em Efésios 1 que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo.
Em Efésios 4, ele continua exortando a igreja de Éfeso nessa mesma ideia, dando e deixando bem claro essa informação que o Espírito Santo de Deus vai trazer para alguns o dom de pastorear, o dom de ser bispo, e pastor, bispo, são terminologias para a mesma função dentro da igreja, dentro de uma eclesiologia. Vai trazer aqueles para adorar, vai trazer os dons para dentro da igreja, conforme a vontade do Senhor, tá? E dentro da igreja, nós somos edificados por essas pessoas que recebem esses dons para trabalhar para a igreja. Tá? Não é que eu recebi o dom do ensino que eu vou sair postando videozinho na internet para ficar famoso, que eu vou sair fazendo programa de TV. O engrandecimento, todas as coisas são para Deus, não para a nossa própria honra e glória. Se Deus te deu um dom para exercer dentro da igreja, é para benefício mútuo da comunidade dele. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós, então, somos aqueles que fazemos as coisas conforme a necessidade e a ordem da cabeça. Se o seu cérebro manda você levantar o braço, você levanta o braço. Se Jesus manda a gente fazer alguma coisa dentro da igreja, a gente faz as coisas dentro da igreja, com a intenção correta dentro dos nossos corações, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 11... Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Paulo está deixando para a gente aqui muito claro, não saiu não, muito claro, uma ordenança, uma ordem que Jesus deixou na última ceia para que a igreja fizesse. E lá em 1 Coríntios, na sua exortação, na sua carta de exortação à igreja de Corinto, Paulo vai trazer exatamente isso. Façam isso sempre que se reunirem em memória de mim. Se é uma carta para a igreja, essa é uma ordem dada diretamente à igreja, para que a gente possa ter esse momento de comunhão. Em Mateus 28, 19, eu acho que está na cabeça de todo mundo, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, aparece tanto nos 3 últimos pontos ali, a questão de Mateus, porque é uma ordem dada diretamente a Jesus, ele deixa essa ordem a seus discípulos, e isso se estende a nós até hoje, que é realizar o batismo e a evangelização, e também nos deixa uma missão. O texto é conhecido como grande comissionamento, grande envio dos crentes. E isso vale também até hoje para a gente. Qual que é o objetivo da igreja, então? A principal missão da igreja? Pregar o evangelho, certo? Nós precisamos pregar o evangelho e depois batizar aqueles que se converterem. E, por último ponto, último e não menos importante, Gálatas 6, de 1 a 2, Ana? O Gabriel. Se alguém for surpreendido em alguma falta... Vou começar de novo. Vai lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Tiago, Ana. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, a vida da comunidade como ela deve ser. Nós vamos, ou vem, fugiu o verbo agora.
Nós estamos na igreja, melhor. Nós estamos na igreja para ser bonitinho? Nós estamos na igreja para que venha alguém aqui, afague o nosso ego, passe a mão na nossa cabeça? Por isso que igreja é um lugar de gente doida. Porque a gente vem para cá não para ter um afago no nosso ego, não para ser como bonitinhos, não falar, nossa, olha só como ele é culto. Vai para o culto, deixa a piada de lado. Ele vai para o culto todo domingo de manhã. Olha só como é bonitinho essa pessoa. A gente é doido porque a gente vem para a igreja para ser corrigido. A gente vem para a igreja para ser exortado, para ser confrontado nos nossos pecados. Não é coisa de doido isso? Eu pensando, eu vou para a igreja para ouvir um sermão, para me bater, me dar uma surra, para durante a semana poder ser alguém melhor. Para outras pessoas? Não, para Deus. Exatamente. É cada cajadada que a gente toma, às vezes, que, pelo amor de Deus, né? Assim, meu Deus, como eu sou miserável, pecador e errado. Mas nós somos doidos exatamente, somos loucos exatamente por isso. Nós procuramos uma igreja, se vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês estão aqui por esses motivos, porque a gente não passa a mão na cabeça de ninguém aqui. A gente não traz uma mensagem aguinha com açúcar, mas sim um confronto verdadeiro do nosso eu, um confronto verdadeiro de Cristo com as nossas vidas, para que toda a comunidade possa ser corrigida, fortalecida. E aqui, quem já passou pelo gabinete, sabe que o gabinete, o pastor já tem uma visão bem clara disso. O nosso gabinete não é para dar bronca. Nosso gabinete é para ter um acompanhamento, é para a gente ter uma conversa, para ter um relacionamento com o pastor, para que a gente possa conversar, abrir o nosso coração e estarmos ali buscando esse fortalecimento. Então, nós estamos aqui também para ser acompanhados na nossa caminhada cristã. Então, tudo isso. A igreja serve para tudo isso e muito mais. Se eu fosse colocar tudo aqui, a gente ia ficar até meio-dia só nesse slide. Mas, dando sequência, alguma pergunta, alguma dúvida? Colocação? Tranquilo? Bom, então, na prática, a igreja serve para adorarmos juntos, aprendermos a palavra, sermos cuidados e corrigidos, exercer os nossos dons, colocar os nossos dons em prática e cumprir a missão da igreja. Sozinho, você pode até acreditar. Você consegue acreditar em Jesus, se você está fora de uma igreja. Tem muita gente lá fora que acredita em Cristo. Até o diabo acredita, né? A gente vê na palavra, até mesmo o diabo acredita em Deus. E tem muita gente doida que não acredita, e temos aqueles doidos mais ainda que acreditam, mas não querem estar juntos de uma comunidade. Dentro da igreja, junto dessa comunidade, é onde a gente consegue exercer um crescimento. Tá? Se fosse assim, nós não teríamos por que ter missões, por exemplo, na Palestina, no Irã, na Ásia. Cada um lá acredita. Acreditou sozinho na sua casa, faz o estudo e acabou, né? Mas o pessoal se mata, literalmente. Tá? Se colocam a sua vida em risco para se reunir como igreja do Senhor. Então, nós precisamos estar nessa comunidade. Nós precisamos estar juntos por esse motivo. Tá, tudo bem, Luiz, mas existem igrejas e igrejas. Temos as igrejas que são verdadeiras e tem aquelas igrejas, e aqui, irmão, sejamos todos adultos, nós sabemos. Tem as igrejas que estão lá para enriquecer uma pessoa. Tem igrejas que estão ali para roubar dinheiro. Tem igrejas que são negócios, empresas, e temos igrejas verdadeiras. Como que a gente identifica isso? Gruden vai trazer para a gente alguns pontos, mas historicamente, desde João Calvino, 3 marcas ficaram para a gente definir o que é uma igreja saudável. Então, lá, primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus, 2 Timóteo 4:2, a administração correta das ordenanças, são as ordenanças, o batismo e a ceia, e a prática da disciplina eclesiástica amorosa. A gente viu nas aulas de membresia o quê? O contraponto disso, dessa prática eclesiástica amorosa. Nós vimos pastores abusivos, que traz para a gente o quê? Um ponto de uma igreja saudável é uma liderança que não é abusiva, que ela trata bem os seus membros, que a gente não fica aqui cobrando cobranças sem fundamento, injustas, mas nós estamos buscando caminhar em conjunto para o mesmo objetivo. Reconhecemos que todos nós somos pecadores,
pastor é pecador, eu sou pecador, todo mundo aqui é pecador, nossa natureza é pecaminosa, e mesmo assim nós estamos juntos, um bando de pecadorzinho tentando fazer alguma coisa certa para Deus. Certo? Uma igreja saudável é isso. Vocês concordam que a gente tem uma pregação fiel da palavra de Deus aqui na igreja? Toda vez que alguém sobe no púlpito para pregar, é com base bíblica. A gente não fica tirando histórias da nossa cabeça. A gente até conta uma história ou outra, mas para como ilustração, para que faça sentido a mensagem que está sendo aplicada. Mas mesmo assim a nossa base é sempre a Bíblia. Administração correta das ordenanças. Nós realizamos o batismo, certo? Não realizamos batismos infantis, né? Porque nós entendemos que para alguém ser batizada, ela precisa entender aquilo que ela está fazendo, precisa ter uma noção 100% daquilo que está sendo realizado, daquilo que ela está professando a partir do momento do batismo. Batismo não salva, que isso fique bem claro. Batismo não traz a salvação. Batismo é somente um testemunho perante a sociedade que nós nos convertemos a Cristo, tá? Nós temos a ceia, como um desejo de todo crente é que a gente pudesse ter a ceia todo domingo. Deveria. Mas por questões logísticas e financeiras, nem sempre dá para a gente fazer todo domingo, tá? Mas se assim um dia Deus nos abençoar, a gente faz aí uma ceia todo domingo para a gente poder aproveitar esse momento de comunhão junto. Por enquanto só no primeiro domingo, mas é sempre com base bíblica. Qual que é a base bíblica da ceia? Nós não acreditamos na transubstanciação, não acreditamos na consubstanciação. O que é isso? Basicamente, os dois termos vai trazer a ideia de que o pão e o vinho, o suco, naquele momento, se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Para a gente, pão, o suco é o suco, o vinho é o vinho. Continua sendo a mesma coisa e nós fazemos isso nos lembrando daquilo que Cristo fez na última ceia. Então, nós chamamos de memorial da ceia do Senhor. Santa Ceia, somente a de Jesus. E acabou. Nós fazemos isso em memória dele. Então, mais uma vez, uma administração correta. Todo mundo concorda? Sim? Se tiverem dúvida, gente, ninguém vai apedrejar, tá? Pode levantar a mão, a gente tira a dúvida e estamos aqui para aprender. Nenhuma dúvida é boba, tá bom? E a prática da disciplina eclesiástica amorosa. E aí, vocês podem falar mais do que eu sobre como é o convívio com o pastor, né? Quem já passou pelo gabinete, quem já teve conversas com ele, quem já tomou café com ele e teve que passar umas 2 garrafas de café para ele, sabe como o nosso pastor palmeirense carequinha é amoroso com a gente, né? E, mesmo assim, se acontecer qualquer coisa, ele é totalmente aberto para que a gente chegue e fale com ele. Tá bom? Tudo certo até aqui? Então, grudem na base da fé cristã, e a gente já teve uma EBD só sobre esse livro aqui, vai trazer que sem a pregação verdadeira e as ordenanças, não há verdadeira igreja visível, tá? E aí você está pensando, poxa, e as outras igrejas que não têm todas essas práticas, o que acontece com elas? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Então, como que a Bíblia vai descrever a igreja? Gente, eu vou passar esses slides para vocês depois, só me procurar quem quiser. Mas, resumidamente, a Bíblia vai trazer para a gente algumas metáforas sobre o que é ser igreja. Família, em 1 Timóteo, corpo, em 1 Coríntios, noiva, em Efésios, edifício, campo e a videira. Tudo isso vai trazer um significado. Mas, dentro desse contexto da Bíblia, vai trazer para a gente como é que uma igreja deveria ser, ou o que ela deveria fazer, ou até mesmo como ela deveria se comportar em relação à membresia. Então, por exemplo, como família, a gente tem o significado da relação entre os membros, como se nós fôssemos realmente irmãos. E aí não no nosso crentez, não no nosso português de crente, que é chegar, ô irmão, tudo bem? Mas é realmente ser como um irmão. E aí, irmão, tudo bem? Tá tranquilo? Como é que tá a vida? Tá precisando de alguma coisa? Liga durante a semana, enche o saco mesmo. A gente está aqui para andar junto, não estamos? A gente está aqui para viver uma comunidade, não é? Então, por que não? Por que não? Quem tem uma relação saudável com o irmão, e aí a gente sabe de questões familiares e tudo mais, que existem problemas. Eu tinha problemas com o irmão, então para mim foi um pouco difícil entender esse contexto no início, mas quando a gente entende que somos uma família, somos um corpo, é para que a gente possa viver, então, como uma unidade de Deus. Estamos aqui com o mesmo objetivo. Sabemos o nosso coração pecaminoso. Sabemos que o nosso irmãozinho pode pisar no nosso calo às vezes.
E tudo bem. E tudo bem. Precisamos ser crentes maduros para entender isso, tá? Como corpo, unidade da diversidade de dons. Nós temos funções separadas. E isso não coloca alguém num patamar maior que o outro. Pastor tem o dom da pregação, certo? Isso coloca ele num pedestal? Não. O irmãozinho que tem o dom de fazer um café maravilhoso, como o café da Silvia, também está ali, no mesmo nível, porque nós estamos servindo a igreja. Pode ser que em momentos diferentes, em graus diferentes, mas da mesma forma estamos servindo ao mesmo Deus. Um Deus que não faz acepção, um Deus que não diferencia. Mas o importante para ele é que a gente cumpra com a ordem dele e que nós exercemos os dons que nós recebemos através do Espírito Santo. Certo? Agora, o errado é você receber o dom e não utilizar ele. Se você tem um dom e não está exercendo dentro da igreja, aí, meu amigo, é na hora de ter uma conversa com Deus, para entender realmente o seu local, se você precisa realmente exercer aquilo que você precisa fazer dentro da comunidade. Nós não fazemos isso por pessoas, nós fazemos isso para Deus, tá? Eu era muito relutante para dar aula, não gostava, nem um pouco. Eu fugi do chamado, fugi do seminário por 12 anos. Eu corri de Deus. Aí Deus colocou o pastor Guilherme na minha vida, e assim como a irmã falou, pegou o cajado e foi só. Bom, estou aqui no seminário, segundo ano de seminário, né? A gente sabe o restante da história, quem está aqui na igreja acompanhando. Mas para quem lembra, a primeira vez que eu vim dar aula aqui, tremendo, foi 10 minutos de aula, saí correndo pela porta, fui para casa. Mas enfim, vamos lá. Noiva, o amor de Cristo pela igreja, assim como Paulo vai trazer em Efésios 5, o crescimento e santificação, a igreja proporciona esse crescimento e essa santificação. Nós temos um campo missionário muito grande, nós temos São Paulo, uma cidade gigante como campo missionário, nós temos um espaço menor, que é o nosso bairro, como campo missionário, não precisamos necessariamente ir para outro país, para outro estado, mas nós temos a nossa missão. É muito legal quando alguém vai, é muito bacana, é cumprimento da missão, mas nós temos missões aqui também na nossa comunidade. E precisamos ter a dependência vital de Cristo, dependência vital de Jesus em todos os momentos. É isso que a igreja vai. Antes da gente entrar no ponto histórico, algum ponto aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? Todo mundo quieto hoje? Estão com vergonha? Próxima aula a gente vai fazer lá atrás, com um espaço menor, parece que o pessoal fica mais fervoroso para debater, né? Mas vamos lá. Nada, Ana? Oxe. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos entender um pouco. Silêncio. Silêncio me mata, mas vamos lá. Oi? Peraí, dona Socorro. Isso é bom, né? Ou estão dormindo. Eu não sei. Ou estão prestando atenção ou estão dormindo. Um dos dois. É só um comentário, tá? Uma pessoa muito próxima falou para mim assim essa semana. Eu conversando... Ela virou para mim e falou assim, ela estava buscando outros caminhos, né? Batizada, mas está afastada. Aí eu perguntei como estava, né? Aí ela virou para mim e falou assim, eu estou entendendo ainda, porque eu acho muito difícil ouvir o homem e ver que ele tem defeitos como eu. E como eu vou saber que aquilo que ele está falando é verdadeiro? Aí eu virei para ele, né, e falei assim, olha, dentro de tudo que você já conhece, porque nasceu dentro do Evangelho, tá? Dentro de tudo aquilo que você já viu, a Bíblia sempre vai ser perfeita. Mesmo escrita por homens, o Espírito Santo vem e fala com você. Amém. Né? Aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, eu tô tentando entender, porque ele é jovem, né? Aí ele fala, eu tô tentando entender ainda. Parece que ele está meio, sabe? Sim. Mas o bom é que aonde ele estava querendo ir,
Sim. Ele, mesmo eu não concordando, ele viu que ainda não é o lugar dele, né? Certo. Aí eu falei para ele, você não pode ficar no limbo, né? Você tem que procurar alguma coisa. Eu até brinquei com ele, você pode ir para qualquer lugar, menos para a Universal. Ai, gente, eu não aguento. Aí Você ele não deu aguenta. risada. Tá certo, tá certo. Mas isso é uma das muitas e diversas dúvidas que um ateu ou uma pessoa que tem essa sede por alguma coisa que ele não sabe o que é, e nós sabemos que é Cristo gritando ali no coração dele para ele se converter, tem. Porque você chega numa igreja e realmente, o pastor é pecador. Quem está aqui na frente é pecador também. Mas isso vai fazer o agir do Espírito Santo ser menor? Porque a gente não tem... A única pessoa perfeita que veio para a Terra foi Jesus. E aí? Não tem outra pessoa perfeita para subir num púlpito. Mesmo que a pessoa pregue que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, santa. Então tá, você está na Terra, por que você já ainda não subiu aos céus? Você é perfeito. Todo maravilhoso. Então nós precisamos ter essa consciência. Só que o que acontece? Quando a pessoa se dedica em oração, quando o pastor ou o ministro se dedica ao serviço que ele está fazendo na igreja, nós entendemos que muitas das vezes não é a própria pessoa falando, mas é Deus usando como ferramenta. Então, quando o pastor prega, e isso daqui parece até coisa meio de doido, tá? Que eu vou falar para vocês. Mas às vezes a gente está pregando e vem uma ideia na cabeça que encaixa exatamente com o texto naquele momento. E a gente fala, isso foi quem? Luiz, o pastor? Não, foi Deus que falou, quero que você fale isso. A comunidade. Agora é importante, como comunidade, a gente ter uma régua. Isso que ele está falando é em benefício de quem? Da igreja, está exortando? Vai fazer o que com a comunidade? Qual que é o sentido que está trazendo? Quando a gente escuta a pregação, a gente não pode só escutar sem analisar. Tá? E aqui dentro da igreja a gente gosta que vocês tenham realmente uma régua alta em cima das pregações. Tá? Que a gente é cobrado disso do pastor e o pastor se autocobra disso. Tanto é que segunda-feira ele revê o sermão dele umas 10 vezes para falar, puxa, podia ter melhorado isso, podia ter. E a gente também faz essa análise autocrítica. Mas é importante que vocês também tenham essa régua para entender aquilo que nós estamos falando e apresentando. Tá? Qualquer momento que a gente sair fora da linha, vocês têm total direito de vir na gente e falar, não foi legal, está errado, não concordo, a gente pode melhorar isso daí. Como comunidade, nós estamos juntos. Se nós estamos juntos, é para caminhar junto mesmo. Tá? Não tem essa acepção de, fiz curso de teologia por 4 anos, tem pós, tem mestrado. Nós somos pecadores. Tudo no mesmo nível. Tá? Não vamos separar nada disso, não. Beleza? Combinado? Vamos para o ponto histórico, então, da nossa aula. Um pouco mais extenso, um pouco mais chato, mas fica comigo, tá bom? A igreja começa, então, e foi fundada lá em Pentecostes, Atos 2. Ali a gente vê o início da igreja por uma necessidade. O que acontece? Os apóstolos, os discípulos estavam reunidos numa casa, e aí o Senhor envia, o Espírito Santo é enviado como labaredas, línguas de fogo, e ali acontece o que a gente chama de glossolalia. A glossolalia é que eles estão falando em línguas e todo mundo estava entendendo. Ponto importante, o que é essa língua para a gente não sair com ideias erradas, tá? Por exemplo, eu sou um brasileiro e o Bruno aqui é um japonês. Só fala japonês. Eu estou falando em português e ele está entendendo em japonês. Isso é a glossolalia. Eu estou falando na minha língua materna e ele está entendendo na língua materna dele. Aleluia. Glosso é que o mesmo termo é usado para as duas coisas, mas a gente pode dividir a glossolalia para, como que é? Xenolalia. Eu sempre esqueço esse termo. Xenolalia é exatamente esse dom, a glossolalia também abrange o outro dom de línguas, que é quando você fala alguma coisa, talvez sem sentido, que a gente conhece aí fora no meio pentecostal, como a língua dos anjos, a língua de Deus. O importante, só é glossolalia se outra pessoa compreende e interpreta de forma correta. E aí lembra da régua? Qual que é a mensagem que ela está passando? É uma bênção na sua vida que você vai ganhar um carro, que você vai ser rico, que você tem que dar o dinheiro para a igreja? Ou é uma exortação de um pecado que você tem que mudar?
ou é uma exortação na sua vida, ou é uma mensagem para toda a comunidade, tá? Glossolalia, nesse sentido, acontece? Se Deus assim desejar, acontece. Mas a gente vê que é um dom extremamente raro, tá? Pastor Guilherme, eu não acreditava até o pastor Guilherme me contar um caso que ele viveu num acampamento de pastores, somente pastores batistas, e teve um caso de glossolalia lá e houve uma interpretação correta. E foi a única vez. E também os pastores mais antigos também foi a única vez que todo mundo viu aquilo. Se Deus assim usou, quem é a gente para falar que está errado? Mas sempre passando pela régua, tá? Bom, então acontece isso, são convertidos mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, para esse momento, adolescentes. E aí eles veem a necessidade de se reunirem. Se reuniam nas sinagogas, junto com os judeus, mas acabou causando mais atrito, então foi separado os crentes daqueles que eram denominados os judeus, tá? E aí foi um crescimento muito rápido, através mesmo com perseguição, a gente vê lá em Atos a perseguição, a gente vê pessoas sendo apedrejadas por causa do cristianismo, a gente vê pessoas sendo perseguidas, próprio Paulo, que perseguia no começo, né? Era um perseguidor e mandava prender, e aí ele acaba se convertendo e se tornando um dos maiores evangelistas, mas a gente tem a perseguição de Tertuliano. E aí aconteceu 2 concílios. O que é o concílio? É o momento que todos os sábios, todos aqueles dentro do clero, ou a gente pode chamar de pastores hoje, se reúnem para definir algumas doutrinas, que foi o concílio de Nicéia e o de Constantinopla. E aí, esses 2 concílios surgiram por causa de uma dúvida principal, tá? Jesus é mesmo Deus? Dentro da comunidade judia, mesmo com a vida de Jesus e a ressurreição, muitos ainda não acreditavam que Jesus era Deus. Poderia ser só mais um profeta. Mas aí como é que explica a ressurreição? Se ele era só um profeta. Poderia ser só mais uma pessoa boazinha e os discípulos ali se reuniram para tirar o corpo dele fugiu a palavra. Do sepulcro. Mas ia todo mundo ser morto por causa disso depois? Todo mundo foi perseguido? E aí? E aí, por isso que foi levantado esses 2 concílios, o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo e o concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, 300 anos depois da vinda de Cristo. Para deixar claro que definição da Trindade, então Deus é trino, Espírito Santo, Jesus e Deus Pai são a mesma pessoa, e a defesa da divindade de Cristo. E eu deixei aqui nos slides, separadinho para vocês, todos os pontos que foram discutidos nesses concílios, a divindade plena, consubstancialidade, são 3 em 1, mas são separados, cada um com sua missão, mas ainda assim é um único Deus, a eternidade do Filho, e aí o estabelecimento do credo niceno, a data pascual, que é diferente para nós hoje, por causa desse concílio. Em Constantinopla, foi reconhecida a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz realmente parte dessa trindade e age como um. A reafirmação de tudo que foi debatido no concílio anterior. A humanidade completa de Cristo, porque aqui houve uma heresia muito forte de que Cristo, uma hora ele era humano e outra hora ele era Deus. Então é como se ele usasse uma capa ali e girasse a capa, pronto, agora eu sou Deus, agora eu sou divino, agora eu sou humano. Então existem momentos separados. E nesse concílio foi quebrada essa ideia, porque Cristo é homem 100% e Deus 100%. Não existe um momento em que ele é mais homem ou mais Deus. Em todo momento da sua vida foi isso. E aí foi definidas as 4 marcas da igreja. A igreja é única, santa, católica e apostólica. Lembra do católico? Não é o termo católico romano que a gente conhece hoje. Católico é universal. A igreja invisível. Todas as igrejas seriam. Nesse momento histórico só havia uma igreja, tá? Que foi formada pela igreja católica a partir da era medieval, da década medieval. E aí o batismo afirmou que o batismo é para um só batismo para a remissão dos pecados. Isso foi discutido depois e caiu o veto que o batismo ele não tira pecado, é só uma doutrina de fé. Mas isso foi uma ideia que foi sendo construída com o tempo. E aí quando é que houve o desvio da igreja?
todo mundo concorda que a igreja, em um momento histórico, desviou, né? Não? Porque se a gente não concorda que há um desvio, a gente entende que a Igreja Católica Romana é a igreja certa. É a única igreja que deveria existir e nós estamos errados. Por quê? E aqui eu gosto de deixar bem claro isso. Na Idade Média, no século V ao século XV, o poder foi centralizado em Roma. Os romanos, então, eram um império extremamente poderoso, no qual eles definiam muitas coisas no mundo. E aí nasceu a Igreja Católica Romana Apostólica, que se formou como um império, né? Depois foi movido para a Itália, onde a gente tem hoje o lugar dos papas lá, né? E aí doutrinas não bíblicas se multiplicaram, como o purgatório, as indulgências, e nesse momento, nesse período, começou os sinais da reforma, os movimentos pré-reformadores, com Van de Sées, Wycliffe e o Hus, que começou um movimento dentro da Igreja Católica falando, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem algumas ideias que eles estão colocando que não está fazendo muito sentido. E o importante é a gente entender que mesmo nesse período onde a Igreja dos Apóstolos, onde a primeira igreja fundada veio a se tornar, devido ao poder centralizador de Roma, a Igreja Católica Romana, Deus, mesmo assim, preservou a verdade. E a gente vê isso na Reforma Protestante, tá? Em 1517, isso daqui é base para a gente que é protestante. Todo mundo sabe que a gente é protestante, né? Evangélico é protestante. Nós somos reformados. Exatamente, a gente protesta contra a mentira. Martinho Lutero, então, com todo o seu furor, com todo o seu jeito amigável, com todo o seu jeito bondoso, escreve 95 teses contra os abusos de Roma. Qual que era o nome da igreja? Eu sempre esqueço. Na Alemanha? Wittenberg. Vai até uma das maiores igrejas de Wittenberg, pega o martelinho, pá, na porta. Esperando que fosse acontecer o quê? Todo mundo ia sair, nossa, verdade, Lutero, você está certo. Ele falou, vaza daqui, senão você vai morrer, estão querendo a sua cabeça. Corre. Lutero foge, mas ele deixa as 95 teses que causam uma ruptura dentro da Igreja Católica Romana. A igreja simplesmente partiu no meio a partir desse momento. E aí, qual que era o principal tema dessas 95 teses? Pode fazer. No início, ela não queria a separação da igreja, tá? Ela queria reformar a igreja, ela queria que a igreja voltasse à origem. Só que aí todo o grupo, o clero que estava lá instaurado, se negou. Isso inclui o Papa, o papado. Foi a pior época da igreja foi essa, da Reforma. A gente tinha 3 papas em exercício. Tínhamos em Roma, tínhamos um em França e estava surgindo um na Rússia. Na Rússia. Que hoje que ainda continuam totalmente diferente, como a única igreja ortodoxa, né? Que é a Igreja Católica Ortodoxa. Então, assim, foi uma baita crise. Então, quando Lutero se propôs a reformar, ele não queria a divisão da igreja. Ele queria a restauração dos princípios basilares da fé. Exatamente. Então, não foi a intenção mesmo dessa rachadura dentro da igreja. Mas a principal tese dele e o que pegou principalmente a Igreja Católica em um dos motivos de discussão que fez essa separação se tornar o que a gente conhece hoje foi por causa da salvação, da doutrina da soteriologia. Por quê? Uma das coisas que Lutero mais batia de frente com a Igreja Católica, e naquela época, todo mundo sabe o que é indulgência? Sabe? Com algumas dúvidas? A indulgência é como se fosse um carnezinho do Minha Casa, Minha Vida. Só que era Meu Céu, Minha Vida. Então você pagava para a igreja para que você fosse salvo. Era um carnezinho que você pagava ali para ter sua nuvenzinha quando você morresse. O carnê do milhão. Você esperando ali, tô aqui em dia para que na hora que eu morrer eu vou direto para minha nuvenzinha ali, bonitinho, ficar com o anjinho tocando minha harpa. Era essa a ideia da Igreja Católica. E aí, quando Lutero chega para a reforma, ele vai falar, opa, mas Efésios está falando outra coisa, Romanos está falando outra coisa. A gente é salvo mediante a fé.
não por obras, não por dinheiro, não por qualquer outra coisa, mas somente pela fé. E aí começa toda essa loucura da separação. E a partir de Lutero, outros reformadores como Calvino, João Calvino, Zwingli e Knox desenvolveram diferentes tradições protestantes. Por quê? A Igreja Católica viu isso e falou, não vamos aceitar, aqui não. A gente vai continuar sendo católico e vocês vão ser perseguidos agora, como os protestantes. Lutero foge, vai embora da Alemanha, foge para a Hungria. Hungria que ele fala? Acho que, se não me engano, isso. Fica como príncipe na Alemanha, mas esse... Isso. Em alemão, foi. E aí, dentre outros fatores, começam a surgir ali na Inglaterra, começa a surgir na Holanda, começa a surgir na Alemanha outros reformadores para lutar contra o quê? Dá para ler? Não, não dá para ler. Mas, obviamente não dá para ler. Mas, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, dá para dar um zoom aqui. Rapaz. Isso daqui, o que é? Tudo que a Igreja Católica, o desvio do catolicismo romano, começou a fazer a partir do ano 310. Então, nós temos aqui uma tabela com o ano, a doutrina que foi colocada e os textos bíblicos que refutam essa doutrina da Igreja Católica. Para a gente não passar por todos, os piores aqui foi em 503, a doutrina do purgatório, ou seja, um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde você fica para pagar pelos seus pecados. E aí, quando você termina de pagar seus pecados, você vê se vai para o céu ou vai para o inferno. Na Bíblia não tem nada disso. No ano 600, Bonifácio III se declara o bispo universal. Ou seja, não existia papa até o ano 600. Aí vem um cara, um bispo, e fala, olha, eu vou ser papa, vou mandar tudo isso aqui. Se considerava da linhagem de Pedro. E aí, Pedro coloca em suas mãos a chave que liga no céu, será ligado, que liga na terra, será ligado no céu, que desligar na terra, será desligado no céu. E aí ele pegou, beleza, eu sou da linhagem de Pedro, então eu tenho essa chave. O texto diz outra coisa, outro sentido. E ele fala, beleza, eu então vou ligar aqui, e que se exploda o que vocês pensam, eu vou ser o papa, e agora eu mando. E a partir dele, começou a piorar muito. Já estava ruim antes, né? Que aí já tinha uso de velas, missa como sacramento perpétuo de Cristo. Mas depois do Bonifácio III, 6 anos depois, esse lazarento fala o seguinte, todo mundo vai ser obrigado a beijar os pés do Papa. Da onde? Como isso foi aceito? Bom, doutrina do poder temporal da igreja, ou seja, a igreja não era atemporal, mas ela só tinha o poder naquele momento, se o Papa assim permitisse. Vamos ver o que mais tem aqui. Adoração de imagens e relíquias se tornou uma base para a Igreja Católica em 783. Então, se algum católico falar, nós não adoramos imagem, nós olhamos para a imagem como uma coisa bonitinha, nós não veneramos, nós só nos lembramos daquele santo. Não, na doutrina deles, papal está lá, em 783. A adoração de imagens. A Igreja Católica adora, sim. Tá? E aí veio o uso de água benta, a canonização dos santos como santos, né? Celibato sacerdotal, celibato, ou seja, o padre, o papa, o bispo católico se abster de ter relacionamentos com mulheres, foi só em 1004. Não só por isso, mas porque tinha muitos herdeiros, tá fora do casamento. Tinha muitos herdeiros. Então, quando um padre morria, a igreja pegava a riqueza que era tão importante para ela e tinha que separar com 10, 20 herdeiros. Então é o seguinte, corta, não vai ter mais filho. Não vai ter mais filho. Acabou. Não corta no sentido literal. Tá? Mas aí, a instituição da Santa Inquisição, vendas de indulgências, a confissão auricular, ou seja, você ir lá até o padre para se confessar, foi criado só depois. E aqui a gente começa a complicar mais ainda. 1230, a proibição da leitura bíblica. A Igreja Católica proibiu o povo de ler a Bíblia. Por isso que eles criaram a Bíblia em latim. Tá?
A ideia do latim da Bíblia, que muita gente fala, nossa, mas aí para ser pastor tem que aprender latim. Não, é grego e hebraico, as línguas originárias. O latim foi uma invenção, porque nessa época ela já era uma língua morta, não havia alguém que pudesse ler e falar latim, vivo no mundo. E aí, por ser uma língua morta, o Papa pensou a ótima ideia. Falou, ó, o povo hebreu que recebeu a língua original rejeitou a palavra. O povo grego rejeitou a palavra. Então é tudo pecador. A gente que é santo vai definir então a Bíblia como latim. E só quem vai ler é o povo santo, o clero. E aí, enfim, isso daqui é conhecido como a Era das Trevas, né? Se a gente lê no ponto histórico, depois da Idade Medieval veio a Idade das Trevas, que é quando a Igreja Católica absteve qualquer conhecimento para o povo plebeu, para meros mortais como a gente, como eles diziam, né? Então, somente o povo santo tinha essa ideia do conhecimento. E aí, a instituição da reza da Ave Maria foi em 1300, e aí, em 31 de outubro de 1517, Lutero prega as 95 teses, e a partir daí eles continuaram a Igreja Católica com as suas ideias erradas até 1950, a gente tem até 2014, novas ideias tortas que vão contra a Bíblia, que a Igreja Católica Romana coloca, mas a partir desse momento, a gente entende como um movimento espiritual de volta à Bíblia, de volta a Deus e ao verdadeiro Evangelho. Certo? E aí, o que a gente entende sobre isso? Quando Lutero prega as 95 teses, é feito um resuminho para a gente, para não ter que ler as 95, mas são as 5 solas. Alguém já ouviu falar das 5 solas? Já? Então, é a nossa base como protestantes. Sola a Escritura, somente a Bíblia é a autoridade de tudo que a gente vai fazer como igreja. Somente somos salvos, então, pela fé, sola fide, só a fé salva, não tem nada além disso que salva o nosso espírito, o nosso coração pecaminoso. Somente pela graça, não pelo mérito, sola gratia, somos salvos somente pela graça. O que a gente fizer não vai mudar em nada a nossa salvação. E aí tem alguns pontos, claro, importantes que nós precisamos atentar a isso. Mas a base é essa, não tem nenhum mérito, não tem nenhuma obra que vai nos levar à salvação. Sola Christus, somente Cristo, somente Jesus Cristo salva. Não é papa, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é o batismo, não é nada. É Cristo, é Jesus. E sola Deo gloria. Somente damos glória a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Certo? A partir desse momento que se instaurou as 5 solas, nós tivemos vários movimentos protestantes, reformados, e aí chega na gente hoje. E nós? Aonde a gente fica nessa história toda? Você está numa igreja batista, você sabia disso? Espero que sim. Espero que sim. Nós, como batistas, iniciamos um movimento um pouco depois. Foi um movimento protestante dentro do movimento protestante, tá? E isso não desqualifica o que acontece. Mas o nosso surgimento foi no século XVII, de origem inglesa, num movimento separatista, tá? Entre os puritanos e a igreja independente. O que acontece? Dentro desse grupo batista, dentre esses puritanos, não batistas ainda, mas eles eram chamados de puritanos, separatistas, que nasceu no movimento na Inglaterra. E eles tinham 2 grandes grupos. Os batistas gerais, ou os puritanos gerais, e os puritanos particulares. Os puritanos gerais, eles tinham a ideia da salvação de Armínio, ou uma soteriologia arminiana. Todo mundo sabe? Tá? E nós tivemos os puritanos particulares, que tinham uma ideia de soteriologia calvinista. Arminiano, só para resumir, então, bem porcamente, tá? O arminiano, eu escolho se sou salvo ou não. Calvinista, eu sou escolhido por Deus. Basicamente. Tá? E aí a gente, claro, tem vários estudos teológicos, temos as 5 pétalas, temos os 5 pontos de Armínio, tem uma discussão teológica até hoje sobre esses 2 pontos, tá bom? E aí, de qualquer forma, esse grupo separatista dentro desses puritanos tinha um ênfase na doutrina. O batismo do crente por imersão e não infantil, a autonomia da igreja local
a liberdade religiosa e a autoridade da Bíblia. Dentro desses dois grupos, tinha um grupinho separado que falou, olha, muito legal o que vocês estão fazendo, a gente acredita nas mesmas coisas, só que a gente quer ser independente. A gente não quer ficar com um grupinho separatista arminiano nem calvino. A gente acha que a igreja local, ela pode definir, sim, dentro dessas ênfases doutrinárias, o que a igreja achar que é melhor. A autoridade da igreja acima, então, de um grupo seleto. E aí é que nasce, então, o movimento batista. Deixa eu ver se eu coloquei mais informação aqui. Tem um slidezinho aqui que a gente vai pular. Mas nasceu esse símbolozinho aqui dos peixinhos, com esse termo em grego, que significa Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. Dentro desse movimento, então, dentro da Inglaterra, ficaram os batistas, os anabatistas, que foram assim conhecidos com uma ideia mais tradicional sobre o batismo, num movimento mais arminiano, e nós seguimos com uma soteriologia um pouco mais calvinista. E aí, assim, dentro das igrejas individuais, a gente tem hoje, no nosso meio aqui da CBB, dentro da Convenção Batista de São Paulo, igrejas batistas arminianas e igrejas batistas calvinistas. Muda alguma coisa no final das contas? Necessariamente não. A Bíblia é a base. Vai mudar a ênfase na pregação. Vai mudar a forma como a gente evangeliza. Mas a nossa missão dada por Deus é a mesma. O batismo que a gente realiza é o mesmo. Tá? E nós temos essa liberdade. E aonde é que entra essa liberdade religiosa? Que a gente vai poder fazer qualquer coisa dentro da igreja? Não. Lembra que a autoridade é da Bíblia. Essa liberdade religiosa significa que a gente não tem um livrinho que vai indicar como que a gente deve fazer o nosso culto. Que significa que a gente vai ser obrigado a ter 3 salas de EBD, que a gente vai ter um grupo para isso, um grupo para aquilo, os ministérios para isso. O pastor tem que ser 4, 5 pastores dentro de uma igreja, e é a convenção que vai mandar esse pastor. A autoridade da igreja e essa liberdade religiosa nos permite fazer o quê? Um culto da forma como a gente bem entender que é agradável para a nossa comunidade. Então vai ter bateria, vai ter guitarra, a gente vai começar com uma oração, vai começar com boas-vindas, a gente vai se abraçar, não vai se abraçar, vai bater palma, não vai bater palma. Liberdade religiosa. A Bíblia e a autoridade da Bíblia é a mesma, certo? A pregação é com base na palavra. Acabou. Tudo certo até aqui? Bem rapidinho esse ponto histórico. Aqui tem só passar rapidinho. A igreja no Brasil, depois desse movimento das missões modernas, a primeira igreja batista em solo inglês na América, em 1881 chegou os batistas no Brasil. Tá? William Bagby e Zachariah Taylor, eles chegaram lá em Salvador, na Bahia, para ter um movimento missionário. Ficaram no galpão, 1 ano depois eles fundaram a primeira igreja batista, a PIB do Brasil, pelo casal Bagby, o casal Taylor e o Antônio Teixeira, nasceu ali em cultos em português, 1 ano depois, já não falavam mais em inglês, mas já havia ali uma convenção, o marco inicial da nossa convenção batista. Interessante, não é a ênfase da nossa aula, mas o movimento pentecostal, o movimento pentecostal nasceu aqui também. Tá? Junto com os missionários batistas que vieram para o Brasil, no momento que eles estavam naquele galpão, eles dormiam no subsolo. E aí teve uma pessoa ali dentro daquele subsolo, que estava dormindo como missionário batista, que disse ter um sonho, e nesse sonho ele viu que aquilo que eles estavam fazendo como batistas não estavam alinhados com a visão de Deus, que eles precisavam ser mais avivados, precisavam ter uma ideia diferente dos dons. E aí essa pessoa saiu desse movimento e fundou uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Nasceu dali. Ministério Belém. Salvador. Eles saíram ali de Salvador, foi para Belém, assim nasce o Ministério Belém, junto com os batistas em 81. Tá? Mesma doutrina, mesma teologia, a única diferença é o entendimento sobre os dons. Tá? Aí, a partir daí, começa a acontecer diversas coisas. Tá? Dentro do nosso meio batista, a gente não está salvo disso também, assim como aconteceu com os pentecostais. E aqui, vamos lá, sendo bem sincero com vocês, temos ótimos pregadores pentecostais, ótimos teólogos pentecostais. Tá? Tem um livro de teologia sistemática, acho que é um dos maiores ali do gabinete do pastor, que é um pastor pentecostal.
E isso faz a teologia dele ser melhor ou menor do que a nossa? Não. Todo mundo estudou por nível igual. Agora, o que aconteceu depois disso é que está o problema. Nós tivemos, tanto no movimento pentecostal, quanto no movimento reformado batista, divisões de igrejas. Então, dentro do movimento batista, a gente pode ver o nascimento do quê? Dunamis, Lagoinha, Bola de Neve, temos... Enfim, vocês devem ter entendido a ideia aí, né? Igrejas que têm dono. Tá? Igrejas que têm um dono. O dono da Bola de Neve morreu num acidente de moto. O que aconteceu com a igreja? Rachou. Pelo patrimônio. Igrejas pentecostais que tiveram seus líderes que se afastaram ou brigas internas, separaram em duas. Assembleia de Deus, que depois se tornou universal, Deus é amor, por divergências de liderança interna dentro dessas igrejas. Saíram tudo Silas Malafaia. Tem aquela até a história, né? Não lembro se é a... Tem a família aí, o Macedo era o próximo a ser o líder da Universal, e aí ele escolheu outra pessoa, ele saiu brigado da igreja, fundou outra igreja. Enfim, era tudo dentro desse meio. Dentro da Batista acontece a mesma coisa. Pode acontecer. Nós temos as batistas regulares, temos as batistas tradicionais, nós somos batistas tradicionais da ordem, da convenção, da CCB. Tá? CBB, desculpa, da CBB. E temos as igrejas que são ali sozinhas. Temos aqui ao nosso redor pelo menos 4 que são batistas, usam o nome batista, mas não estão afiliados à convenção. Certo? E aí, para a gente já ir para os finalmentes, para não estender muito a aula de hoje. Qual que é a missão da igreja de hoje? Ministrar a Deus adoração, oração e comunhão. Ministrar aos outros o ensino, o cuidado e a gente ter essa caminhada junto como discípulos. Ministrar ao mundo, fora das portas da igreja. A evangelização, ação social e justiça. Tá? A ação social é um ponto que gera muita confusão na cabeça da gente. A igreja, então, ela é uma ONG? Não. Mas, se a gente olha para o próprio Paulo em Atos, a gente tem ali o auxílio aos irmãos que precisavam. Então, tem o cuidado das viúvas, tem o cuidado das crianças, tem o cuidado dos pobres. Nós precisamos também ter esse cuidado como ação social. Mas aí com o cuidado de manter um equilíbrio entre a palavra e as ações que nós fazemos. Certo? Não é só chegar aqui pela porta e falar, preciso de cesta básica. A gente dá a cesta básica. Mas você precisa ter um acompanhamento espiritual também. Tá bom? Vamos lá. E aí o poder da igreja. Onde é que está o poder da igreja? Se nós temos uma missão, nós precisamos então de um poder. E não tem nada a ver com o que a gente vê em filme e videogame aí, né? Não vai ter um martelo de Thor, alguém aqui. Não vai sair os Vingadores, falar, vamos evangelizar. E aí sair na rua voando aí com os poderes. Não, ninguém vai ficar verde também com raiva, igual o Hulk. A não ser o pastor que é palmeirense, né? Ele vem pintado todo de verde, não se assustem. Mas vamos lá. O poder da igreja não vem da nossa estrutura, nem da nossa liderança. Tá? Não é que uma liderança forte que vai fazer a igreja poderosa. Não é uma liderança fraca que vai fazer uma igreja fraca. Não são paredes bem estruturadas. É ótimo a gente ter paredes bem estruturadas, para o teto não cair na nossa cabeça. Mas não é daí que vem o nosso poder. Tá? O poder vem somente do Espírito Santo. Tá? Vem do poder de Deus. Porque o Espírito vai conceder dons espirituais diversos, a igreja vai ensinar a igreja a discernir, vai ensinar a gente a consolar uns aos outros, a exortar, e aqueles que estão aqui na frente a pregar e a servir com poder. Todos nós servimos com poder dentro da igreja. Que isso fique bem claro, não é porque você está pagando uma luz, não é porque o seu trabalho na igreja é ligar e desligar o ventilador, ou chegar mais cedo e abrir a porta, que é menos importante. Você está fazendo isso sendo capacitado pelo Espírito Santo. Tem uma missão para fazer dentro da igreja. É necessário. Às vezes as pequenas coisas, tá? Às vezes as pequenas coisas, que a maioria da comunidade não percebe, faz toda a diferença. E na hora que ela deixa de ser feita, meu amigo, aí vira motivo de briga. Vira motivo de briga pelos irmãos, porque deixou de acontecer aquilo que acontecia sempre. Vários exemplos aqui, mas vamos passar por isso. E é o Espírito Santo quem santifica e conduz a missão da igreja. Nós temos as nossas frentes missionárias, certo? Quem que cuida delas? O Espírito Santo. Nós auxiliamos financeiramente e auxiliamos em
oração. Tá? Mas é o Espírito Santo de Deus que vai fortificando essas frentes missionárias e vai também incomodando o nosso coração, como tem incomodado, para a gente poder ir fazer uma missão um pouco mais enfática no quesito de evangelização. Quem estava aqui quando o pastor Neto Rosa veio? Ele era do Sergipe. Pois é, Deus naquele momento colocou no nosso coração uma missão. Da gente fechar um ônibus ou um avião, arrumar várias barracas, dentistas, médicos, e ir lá para a terra dele para levar assistência básica. É a missão. Quem vai capacitar isso e quem está levantando pessoas para isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se a gente vai, vamos. Porque se Deus colocou no nosso coração essa viagem missionária, com certeza a gente vai realizar ela em algum momento. Quando? Só Deus sabe. Mas a gente está trabalhando para isso. Tá bom? E aí, para a gente já ir finalizando e conectando com hoje, dentre tudo isso que a gente ouviu, a gente escuta às vezes que não precisamos da igreja. O que vocês acham? Vários. Alguém com coragem, vamos lá. Está errado, precisa. Por quê? Dizer que não precisa da igreja contradiz a Bíblia. Hebreus 10, 25. Estejamos todos juntos e não façamos como alguns que acham que pode seguir seu caminho sozinho. Esses provavelmente vão cair. Cristianismo, ser igreja, é comunitário. Se você não gosta de estar com pessoas, meu amigo, não sai de dentro de casa. E aí você precisa conhecer melhor o Deus que você professa a sua fé, para entender que Ele é um Deus comunitário. Que Ele é um Deus que age através de pessoas. É um Deus que precisa que nós estejamos em comunidade, juntos. Tá? Sozinho a gente cai. Sozinho a gente cai. Eu conheci esse versículo 10, 25, o versículo dos batistas, né? Então, a gente, quando uma pessoa desviava da igreja, a gente ia lá, o primeiro versículo que a gente ia pregar é isso: não abandoneis as vossas congregações, né? Para mim, era o versículo dos batistas. Ele deveria ser de todo mundo que participa da comunidade de igreja. Por que as pessoas falam que não precisa de igreja hoje? A gente consegue entender isso num nível racional? Pelas suas feridas, e tem mais pontos. Oi? Frustração. Muitas pessoas são frustradas de igreja. Eu fui frustrado de igreja. Vivi afastado por um bom tempo. Até tomar uma porrada de Deus e falar, volta. Eu voltei. Pessoas que se acham autossuficientes. Esse daí não conheceu nem a Cristo para começo de conversa. Porque evangelho mal propagado. Isso. É. Exatamente. E isso não é só questão de membros de igreja, tá? Falar que na nossa classe, eu faço faculdade no Seminário Teológico Batista aqui de São Paulo, junto com o Danilo. E a gente está numa turma aí de pelo menos 300 pessoas, porque é online. A maioria desses seminaristas se dizem autossuficientes porque conhecem a Bíblia, sabem agora grego, hebraico, então dizem que não precisam de igreja. E isso vem da onde? A autossuficiência, deturpação de igreja, pessoas que foram feridas, mas principalmente de igrejas que machucam pessoas de propósito. Igrejas de coaches, igrejas que só querem dinheiro. Então, dá para entender. Dá até para você entender quando uma pessoa fala que não precisa de igreja. Mas nós precisamos vir com a Bíblia e explicar certinho. E falar, olha, você precisa sim, mas você precisa de uma igreja correta. Apresenta os 4 pontos de uma igreja saudável e vamos embora caminhar junto. Tá bom? Tem mais 2. Hoje a igreja virou empresa. Sim. Agora criou coragem até demais. Calma aí. Criou coragem até demais.
Sim, não. Sim, infelizmente, muitas igrejas virou empresa. Tem até um jogo de mesa. Quem conhece Banco Imobiliário tem uma versão chamada Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Que é o objetivo do jogo é você escolher um personagem lá que é um pastor e fazer a igreja ser a mais rica do jogo. Tá? Bem por aí. Sim. Esse é o ponto. Toda igreja é um CNPJ. Mas qual que é o objetivo da igreja? Não é gerar lucro. Quando a igreja perde o foco, a igreja vira produto. E os seus membros viram serviços. Nós não somos uma empresa, como diz o mundo. Nós temos o nosso CNPJ, mas o nosso foco é outro. O nosso foco é no ensino da palavra e viver em comunidade. Servir. E servir uns aos outros. E aí, quando a gente muda esse foco, membro vira mão de obra barata, vira fonte de renda para a igreja, lucro presumido, e aí a gente vai crescendo dentro desses termos. Uma igreja saudável não pode virar uma empresa dentro das suas diretrizes. Nós temos uma estrutura parecida. É parecido, mas não é. Nosso foco é outro. Tudo bem? Escândalos. Ih, já passou ali. Porcaria. Escândalos. Dentro da igreja tem sim muitos escândalos, tá? E aí quando a gente fala de igrejas, é igrejas em geral. A gente está generalizando todo mundo, porque realmente muitas acontecem. Virou lucrativo ter escândalo. Ô, gente, vamos lá. A Lagoinha, depois da divisão lá dos Valadões, o quanto que ela arrecadou de dinheiro? E lucrativo, porque dá foco, dá palanque, escândalo da mídia. Tem igreja focando nisso. De novo, quando perde o foco, a igreja vira produto. Vira produto. Exato. E aí a gente precisa entender que igreja visível, ela não é perfeita, tá? Pode acontecer algum escândalo aqui dentro? Somos suscetíveis. Comunidade de pessoas. A gente vai tacar pedra na igreja, então, ou a gente vai agir de uma forma bíblica e tentar resolver a situação? Vai rachar a igreja no meio e fala, beleza, agora é a PIB Vila Guilhermina e vai ter a segunda igreja em Vila Guilhermina. Vamos sentar, vamos conversar? Vamos resolver isso? Porque até lá em 2 Coríntios, Paulo vai exortar, antes de vocês levarem as suas causas para juízes, para as autoridades públicas, vocês têm que resolver dentro de vocês, porque os irmãos estavam processando o outro porque deixou cair água no pé. Porque aconteceu uma coisinha. Óbvio, tem escândalos que são necessários, tá? Tem os criminosos precisam ir para a cadeia. E aí, pasmem vocês, pastores e ministros, tem uma lei que nos obriga a quebra de sigilo caso aconteça algo criminoso. Porque senão a gente é preso por cumplicidade. Tá? Muito bem. Tem que orar. Não, é ligar para a polícia. Liga para a polícia. Liga para a polícia, faz boletim de ocorrência, acompanha. Tá? Problema de muitas denominações e muitas igrejas. Isso é um problema real? Sim. Exato. Sim. É exagero. Agora, sei lá, 1000 igrejas aqui na capital de São Paulo é até pouco. Que Deus abençoe que tenham mais. Amém. O problema é o foco. Tem que ter foco. Diversidade não significa divisão. Deixa eu só falar uma coisa. Eu já ouvi vários comentários, tá? Que aonde tem um boteco tem uma igreja, né? Sim. Se a galera não vai beber, vai para a igreja. Aí eu também já ouvi de uma professora da faculdade, socióloga, né?
e antropóloga, ela costumava falar que aonde falta o Estado no todo de cuidado, cuidado no todo, né? Normalmente, ou a comunidade, ou a região, ou ela vai para o crime, ou ela vai para a igreja. Isso é um Exato. papel fundamental também da igreja, né? Tem muitas igrejas pequenas que são sérias? Tem. Mas tem muitas igrejas pequenas ligadas a grandes que É roubalheira. estão nadando, né? Exatamente. Esse é um ótimo ponto. Diversidade de denominações, de igreja, não é uma divisão necessária. A gente pode ter muitas denominações, muitas igrejas, tudo vai depender do foco em que aquela igreja está. Nós temos diferenças secundárias, tá? Vamos supor aí que uma igreja batista séria comece a vender pipoca no começo e no final do culto. Ela está errada? Não. Porque o culto central é o foco, a unidade essencial em Cristo. Agora, o problema é quando esse foco principal muda. E aí tem um ponto muito importante que a Ana levantou, eu tinha até esquecido de colocar aqui, que é aonde o Estado não entra, a igreja entra. Onde o Estado não vai ter uma ação, a igreja vai ter uma ação. Um exemplo claro disso que aconteceu há não muito tempo atrás, os alagamentos que aconteceu no Sul. Qual que foi a primeira instituição que chegou lá? A igreja. O governo estava se preparando, estava montando a sua logística, estava pensando no que ia fazer. No primeiro dia já tinha igreja de barquinho lá resgatando o pessoal da chuva. Já tinha gente fazendo acampamento, fechando lugares ali, fechando igrejas para poder levantar. E que coisa mais bonita que a gente viu denominações diferentes para trabalhar uma única unidade, a unidade em Cristo. Se a partir desse momento virasse uma chavinha e todo mundo que tivesse essa unidade em Cristo decidisse trabalhar junto, cara, o Brasil ia ser ganhado para Cristo em 2 segundos. Mas essas diferenças secundárias que a gente fecha os nossos olhos e fala, não dá para aceitar, é difícil. Sete canetas. Tá vendo? A gente enviou cobertores, nós não pudemos estar lá presencialmente, mas a gente ajudou. Temos uma irmã, a Marilene, que é também do Sul, acompanha as nossas lives, a gente prestou auxílio para ela, enviamos através dela também sustento básico, cestas básicas, enviamos cobertores, enviamos dinheiro também para instituições que fizeram essa ajuda. Então, trabalhamos como igreja, de formas diferentes? Formas diferentes, mas estivemos presentes também, tá bom? E aí, para a gente finalizar, já passou um pouco da aula, um desafio para vocês levarem para casa. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas já deu horário. Qual que é o nosso desafio como igreja? A pergunta não é mais o que é igreja? Não vamos nos perguntar mais isso, mas sim, que tipo de igreja você está sendo hoje na sua comunidade? Que tipo de igreja a gente é hoje? Que tipo de crente você é na sua igreja? Nós entendemos a igreja como instituição de Deus, como cabeça. E você como corpo? Como é que é? Como é que funciona? A gente é consumidor? A gente vem para o culto só para sentar, olhar o que está acontecendo, depois vai embora sem falar com ninguém, não pergunta para o meu irmão como é que ele está, não vive uma comunidade? Ou a gente é discípulo? A gente está andando junto? A gente é espectador ou a gente participa do culto? Porque às vezes a gente chega cansado, semana cheia, a gente senta aí, canta, ouve 5 minutos da palavra, lê um versículo como espectador e acabou. Segunda-feira não mudou nada. Ou a gente é participante do culto, a gente está realmente louvando a Deus, prestando atenção nas músicas, prestando atenção nos louvores, prestando atenção na palavra, e isso gerando transformação na nossa vida. A gente vem para a igreja só para criticar. Calma aí, Ana, calma aí. A gente vem para a igreja só para criticar ou a gente vem para servir também? E aqui essa questão é uma linha tênue entre ser crítico e servo. Porque a gente pode sim criticar algumas coisas dentro da igreja. Mas para isso, a gente precisa também chegar com uma solução, né? Não adianta só a gente ficar ali tacando pedra e quem que vai recolher depois as pedras? Quem é que vai fazer alguma coisa para mudar isso? Se alguma coisa incomoda você, pode ser que incomode outras pessoas. Mas aí a gente precisa sentar, conversar, analisar, estudar uma forma de aplicar isso, se é válido ou não.
se vai mexer com a doutrina da igreja ou não, e aí sim ir para a ação. Às vezes a gente é meio imediatista, né? Fala, poxa, podia ter mais coisa, por exemplo, na cantina, no café. Pronto, amanhã está resolvido. Não é bem assim, não é um estalar de dedos. A gente precisa ter um processo aí, para que toda a comunidade, lembra? A igreja não está aqui só para você, ela está para todo mundo. É uma igreja de portas abertas para quem chegar. Então a gente precisa pensar no todo. Vai, Ana. Ai, meu Deus. Só... Ai, meu Deus. Vai, Ana, vai. Vai lá. Ser consumidor? Sim. Consumir fervorosamente a palavra que é entregada, os louvores que são feitos pela galera, porque eles estão se dedicando. Ser discípulo? Sim. Porque você está sendo discipulado, né? Ter esse entendimento. Ser espectador? Sim. Ser espectador no momento que você vê alguém falhando e não meter o pé no irmãozinho e falar assim, tá vendo? Fulano tá pecando. Então você tem que ser espectador. Fechar, só olhar e bora orar. Ser participante? Participar em todos os momentos que a igreja precisa. Porque o tempo, você participando dentro de um tempo que você pode doar, beleza. Ser crítico de si mesmo. Putz, será que hoje eu fui bem? Será que hoje eu estou sendo bom? Será que hoje eu não queria que o pessoal queimasse no fogo do inferno? Vai, galera! E ser servo, porque quando você consegue entender essa palavra servo, você flui, você dedica 4, 5 horas do seu dia no domingo para ajudar a comunidade, para fazer o que é bom, entendeu? E a recompensa sempre vai ser de Deus, sempre, sempre. Então é sim para os dois, para mim é sim para os dois lados. Tá certo, tá certo. Só cuidado com o espectador. O restante a gente consegue até fechar em tudo, mas com o espectador, a gente olhar o irmãozinho indo para o inferno não é só legal ficar só olhando. A gente precisa não como crítico do que a pessoa está fazendo, mas sim como alguém para ir ali e ser participante daquele momento para ajudar a pessoa a levantar. São dois termos, que são esses termos a gente pode olhar de forma ambígua para os dois lados, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque sempre quando a gente fala sobre consumismo, espectador e crítico, é sempre num tom um tanto quanto pejorativo. Tá? Mas a ideia é ótima, ser crítico de si mesmo, bacana. A gente pode olhar com um olhar mais crítico para aquilo que está acontecendo dentro da igreja, para o que acontece no nosso coração. Ser um consumidor da palavra, todo mundo deveria consumir a palavra diariamente. Mas a gente não pode ficar só nisso. Ler a Bíblia, a gente pode ler como um livro. Agora, ser um discípulo e ler como um discípulo, aí muda um pouco. São só essas questões de termos, mas deu para todo mundo entender, né? Alguém quer colocar mais algum ponto? Não? Para a gente, então, chegar na nossa conclusão. Foi? A igreja, muitas vezes, ela pode parecer, e às vezes pode até ser realmente, imperfeita, confusa, cheia de falhas. Porque nós somos pecadores, buscando ouvir o que Deus tem para fazer no nosso meio, buscando fazer a coisa certa. A gente vai agradar todo mundo? Não. Cheio de erros e defeitos. Exatamente. Não depende só de nós, depende dele. Porque nós fazemos tudo isso para honra e glória dele. E mesmo assim, esse lugar de doidos, de loucos varridos, de gente que gosta de ser exortada, que gosta de gente... Vamos ser sinceros. Vamos lá. Aonde na sua vida... Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí para a pessoa que está... Eu sempre quis fazer isso. Eu vou matar minha vontade agora. Em que momento do seu meio social você ia sentar do lado dessa pessoa? Tirando os casais, claro. Tirando os casais. Em que momento? Exatamente, não tem nenhum santo, mas é essa pluralidade que a igreja é, essa comunhão de gente diferente, que faz ela ser tão bonita, que faz a glória de Deus crescer cada vez mais. A gente tem pessoa que gosta de futebol, que não gosta de futebol. Tem torcedor do Palmeiras sentado do lado do corintiano. E aí, claro, vocês têm as brigas de vocês aqui no meio do culto.
Mas a gente não separa. O corintiano para esse lado, o palmeirense para aquele. Não tem essas divisões, mas a gente está aqui juntos, como um corpo, como uma unidade em Cristo. E isso é que faz a beleza da igreja ser tão bonita. A pluralidade, a diferença que a gente tem, como membros, estarmos todos juntos, congregados num lugar. Já parou para pensar que 1 hora da sua vida ia ter um cabeludo estranho, bizarro, 4 olhos, dando aula e vocês prestando atenção? Eu reconheço o meu lado pecaminoso, o meu lado feio. Mas é isso. A igreja é o plano de Deus para alcançar o mundo. Parabéns, você faz parte desse plano de Deus. Parabéns, você está dentro de uma igreja. E eu espero que vocês busquem participar cada vez mais desse corpo. Estar cada vez mais ativo. Tá? Isso daqui não é um papo coach, líder, não. Mas é porque é muito gostoso você participar da igreja. É muito, muito legal. É muito bom. E a gente está aqui para servir todo mundo juntos, servir uns aos outros, chorar junto, dar risada junto, sair da igreja junto, voltar para a igreja junto, participar das vidas uns dos outros cada vez mais. Isso é comunidade. Tá bom? Amém? Alguém tem mais alguma colocação? Essa daqui, vai lá para trás. Não? Tudo certo? Então, vamos orar para encerrar a nossa aula, então. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor colocou em nossos corações hoje. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento de estudo, por esse momento que nós tivermos para aprender mais sobre a Tua instituição, Pai. Sobre o corpo que o Senhor colocou no mundo para que fosse uma extensão da Tua cabeça, que é Jesus Cristo, Senhor. Que possamos, então, Pai, estender os braços dessa instituição, que possamos abrir, Pai, os corações para entender aquilo que o Senhor tem feito no mundo através da Tua igreja, Pai. Que possamos, Senhor, não viver como apenas uma rotina a igreja, apenas domingo, apenas uma agenda, mas que possamos viver a igreja assim como o Senhor nos ensina a viver, juntos, em comunidade, andando lado a lado, vivendo o Teu amor e espalhando também o Teu amor. Que possamos, através da igreja, professar, Pai, proclamar e evangelizar as pessoas que estão no mundo e carecem da Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe o nosso domingo, que o Senhor nos despeça em paz, que possamos voltar para as nossas casas com tranquilidade, em segurança, e possamos também retornar para louvar e cultuar o Senhor mais uma vez à noite. Pai, em nome do Senhor, é assim que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Um ótimo domingo, até daqui a pouco.